aonde quer que seja qual for a circunstância. Aos Romanos, capítulo 1, se você puder ficar em pé, se você tiver alguma possibilidade de ficar em pé, fique assentado, porém, reverentemente. E ao final da leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos ler a partir do verso 18, capítulo 1 da carta aos Romanos, que nos diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. E são cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. E são cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Ó Deus, mais esta vez, me apresento diante do Senhor, diante do teu trono celestial. Sei que não mereço, não poderia fazer isso, se não fosse pelo mérito de Cristo. Porém, baseado naquilo que Cristo fez por nós, me aproximo com confiança diante do Senhor, para suplicar que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fale conosco pela tua palavra, toca o nosso coração e a nossa mente, aplica a tua palavra na nossa vida e nos dê, Senhor, capacidade para obedecê-la. Suplicamos isso em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Assentados. Irmãos, em que estágio de sua existência está a humanidade? O mundo tem melhorado ou tem piorado? O ser humano tem se tornado um ser mais evoluído? Ou, à medida que o tempo passa, estamos cada vez pior? Será que, por conta do avanço da tecnologia, do aumento da expectativa de vida, do crescimento econômico, será que o progresso que nós temos experimentado tem feito com que nós melhoremos ou tem nos tornado cada vez pior? Que diagnóstico podemos fazer da atual situação espiritual, moral, intelectual da humanidade? Nós olhamos para esse texto nessa noite,
vendo o apóstolo Paulo fazer uma exposição sobre a condição espiritual da humanidade vigente nos seus dias, particularmente, especialmente aqui, olhando para os gentios, nesse primeiro momento, porque no segundo momento ele também vai virar o foco para os judeus. Mas nesse momento aqui, Paulo está direcionando o seu diagnóstico principalmente aos gentios do seu tempo, mostrando que a ira de Deus estava sendo revelada contra toda a impiedade e injustiça praticada naquele tempo, e que quando olhamos para o texto parece que foi escrito hoje de manhã, porque tudo que Paulo relata aqui nós ainda estamos vendo nos nossos dias, talvez com mais intensidade, inclusive da igreja do Senhor, ou da chamada igreja do Senhor. Portanto, como já meditamos sobre o poder do Evangelho, que o Evangelho é transformador, o Evangelho pode transformar a vida daquele que decide viver pela fé, nós vamos meditar agora em alguns motivos pelo qual esse Evangelho é indispensável a toda a humanidade. Por que que o homem precisa do Evangelho? Por que que o homem precisa conhecer quem é Jesus? Por que que a humanidade precisa ter um encontro com Cristo? Por que que é tão importante buscarmos o conhecimento da proposta de Deus para o homem através da pessoa de Jesus Cristo? Então, olhando para esse texto que vai nos revelar a condição em que a humanidade vive e nos desafia a viver como aqueles que não se conformam com o mundo, nós vamos, nesse nosso propósito de buscarmos uma não conformidade com esse mundo que nós estamos vivendo, buscar, olhando para esse texto, entendermos melhor como podemos viver buscando a justiça e a glória do Senhor nas nossas vidas e através de tudo aquilo que nós vivemos. Portanto, nós vamos meditar nesse texto sobre o tema ira de Deus, a situação do homem e a sua culpabilidade. Porque esse texto ele mostra para nós que o homem é culpado. Ele traz um diagnóstico veredito que a situação do homem diante de Deus é de total culpabilidade. Quando eu digo homem, eu não estou falando do seu vizinho, do seu cunhado, do seu parente, do seu amigo, do seu primo, do seu patrão, do seu desafeto. Estou falando de mim e de você mesmo. Estou falando de nós, da ira de Deus, que é derramada, está destinada a todos aqueles que rejeitam o Evangelho. E por que isso acontece? E nesse texto, irmãos, nós vamos trabalhar sobre 4 aspectos distintos. Dos versos 18 ao verso 20, Paulo vai nos falar sobre a revelação da ira de Deus e a supressão da verdade. Depois, nos versículos 20 até o verso 23, Paulo vai nos falar da cegueira espiritual da humanidade. Depois, dos versos 24 até o 31, nós vamos ver quais são as consequências da rejeição de Deus. E por último, em quarto lugar, nós vamos ver no verso 32, a vida contracultural do cristão. Então são esses 4 momentos que nós vamos expor nesse texto e vamos tentar compreender. Eu quero também, para não cansar você, dizer já nesse início, que nós vamos também lançar mão de alguns comentários de pessoas que nos abençoam com o seu ensino. Entre eles aqui, vamos usar o William Barber, Hernandes Dias Lopes, Warren Wiersbe e R. Champlin. São comentaristas que trabalham nesse texto e nos ajudam a compreender melhor a palavra do Senhor. E durante todo o discorrer da nossa mensagem, nós estaremos argumentando aquilo que nós entendemos a palavra do Senhor e mais usando o auxílio desses nossos comentaristas. Então, dito isso, partimos então para o primeiro aspecto que esse texto trata na palavra do Senhor. A revelação da ira de Deus é a supressão da verdade, versículos 18 ao verso 20. E a base, o tema central, o cerne, o miolo desse texto para nós é o verso 18, que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça suprimem a verdade. Deus está irado, Deus está
Mas a ira de Deus, ela nos revela uma ira santa e justa, uma resposta santa e justa à rejeição deliberada da sua vontade. Quando a vontade de Deus não é cumprida, Deus ele responde com a sua ira, e essa ira é santa, essa ira é justa, essa ira é perfeita. Não é a nossa cólera, não é a nossa vontade de descontar no outro a afronta que nos foi feita, mas é a justa retribuição de Deus àqueles que deliberadamente rejeitam a sua verdade. A ira de Deus ela se manifesta contra a impiedade. Impiedade é rebelião contra Deus. Uma vida ímpia, uma vida de impiedade é simplesmente desconsiderar a vontade de Deus. É simplesmente por próprio capricho, é simplesmente por uma simples vontade própria se rebelar contra Deus propositalmente. Eu sei quem é Deus, eu sei o que Deus quer, eu conheço o propósito de Deus, eu conheço a lei de Deus, mas eu não quero obedecer. É uma desobediência proposital. E a ira de Deus ela vem porque essa rebelião contra Deus não pode ser tolerada contra o Senhor. Porque no céu os anjos, querubins e serafins, que são muito maiores do que nós, têm muito mais poder do que nós, são muito mais importantes que nós, eles cumprem cabalmente a vontade de Deus. Teve um lá que não quis fazer, deu ruim para ele. Mas nós que somos meros mortais, às vezes temos a ilusão de que podemos nos rebelar contra Deus e que vai ficar tudo bem, que vai ficar tudo bem, que não tem problema. A ira de Deus ela vem sobre aqueles que praticam a impiedade. E vem também sobre aqueles que praticam a justiça, porque a impiedade é uma rebelião contra Deus, mas a injustiça é a maldade contra o próximo. Deus não tolera que nós nos rebelemos contra Ele. Deus não tolera que nós façamos o mal contra o próximo, que são criados à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor, Ele justamente derrama a sua ira sobre todos aqueles que praticam tanto a impiedade quanto a injustiça. Deus também Ele vai derramar a sua ira sobre aqueles que suprimem a verdade e fazem isso por meio da injustiça. E isso é um ato de rejeição do conhecimento de Deus. Viver impiamente, viver injustamente é, de forma proposital, suprimir a verdade e suprimir e esconder a verdade sobre Deus, porque todo ser humano sabe que Deus existe. No texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo diz que todo ser humano conhece Deus, porque todo ser humano vê a criação de Deus, todo ser humano conhece a criação do Senhor, e a criação de Deus fala sobre Deus, a natureza tem a assinatura de Deus, tudo aquilo que Deus criou demonstra a sua glória e sua majestade, por isso todos os homens são indesculpáveis. Ainda que o ser humano não tenha pego uma Bíblia na mão, ainda que o ser humano não tenha lido um único versículo da palavra de Deus, ainda que uma pessoa não tenha ouvido falar de Jesus nunca em toda a sua vida, ainda assim ela é indesculpável. Ninguém poderá chegar diante de Deus no dia do juízo e falar assim: eu não abandonei a impiedade, eu não abandonei a injustiça, porque eu não sabia que o Senhor existia. Isso é mentira. Todo ser humano sabe que Deus existe. Todo ser humano conhece Deus. Mas o que o ser humano faz é suprimir a verdade de Deus. Aqueles que dizem não crer que Deus existe, na verdade estão tentando esconder dos seus corações a voz da consciência que grita de uma forma contundente que Deus existe. E quando ele olha para o sol, quando ele olha para a lua, quando ele olha para o firmamento, quando ele vê os animais, a natureza, quando ele vê uma criança nascendo, quando ele vê toda a obra da criação de Deus, ele tem certeza de que Deus existe. Por isso aqueles que suprimem a verdade de Deus são indesculpáveis. O salmista escreveu no Salmo 19, verso 1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu e você não podemos esconder a verdade sobre Deus. Eu e você não podemos viver impiamente e injustamente, desafiando o Senhor e acharmos que a ira do Senhor não virá sobre nós. Porque Cristo veio ao mundo para absorver a ira de Deus no nosso lugar. A ira que nós merecíamos foi absorvida por Jesus. A obra dele na cruz nos liberta da condenação e nos chama a viver em santidade. Essa ira que pesa sobre a humanidade, essa ira que pesa sobre aqueles que vivem na impiedade e na injustiça, ela foi absorvida por Cristo na cruz. E aqueles que creem em Jesus, que vivem para o propósito dele, que vivem debaixo da vontade dele, esses que estão libertos, estão livres da condenação, da morte,
Porque Jesus ele veio como pastor, mas quando ele voltar, ele virá como juiz. Ele veio para pagar o preço dos nossos pecados, mas quando ele voltar, ele virá para acertar contas conosco. Por isso nós precisamos nessa noite perguntar se nós temos reconhecido a seriedade do pecado diante de Deus. Será que eu e você temos tratado o pecado com uma devida importância? Será que eu e você temos olhado para o nosso coração e para aquilo que está dentro de nós que desagrada ao Senhor e temos tratado isso com seriedade? Ou temos simplesmente tentado abafar a voz do Espírito Santo, a voz da nossa consciência? Será que estamos tentando esconder com a nossa religiosidade, com as nossas boas obras, com a caridade que praticamos? Como nós temos olhado, como nós temos reconhecido a seriedade do pecado em nós? Como a obra de Cristo tem mudado a nossa visão sobre a santidade e a justiça? Como o que Jesus fez na cruz por nós? Como num dia como hoje, que nós nos reunimos ao redor da mesa para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, para ministrarmos, para participarmos da ceia do Senhor, como nós temos feito com que isso molde a nossa visão, com que isso molde o nosso comportamento sobre o que é viver em santidade e sobre o que é viver em justiça. Como nós temos olhado para Jesus e como isso nos tem feito nos afastarmos da impiedade e da justiça todos os dias da nossa vida. Precisamos saber que a ira de Deus é justa, que a ira de Deus é santa, e ninguém vai poder acusar Deus de injustiça. É impossível acusar Deus de ser injusto de alguma forma. Algumas pessoas dizem que só Deus pode me julgar. Isso deveria causar pânico em nós, porque Ele é o justo juiz e vai tratar justamente do nosso pecado, tanto para a salvação quanto para a perdição. Segundo lugar, a cegueira espiritual da humanidade, versos 20 a 23. Nós vamos basear a nossa argumentação no verso 21, que diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças. A rejeição de Deus leva à idolatria. A rejeição de Deus ela leva à troca do Criador pelas coisas criadas. A cegueira espiritual da humanidade faz com que eles abandonem o conhecimento de Deus, faz com que as pessoas deixem de glorificar a Deus, faz com que as pessoas deixem de dar graças ao Senhor para colocar no lugar de Deus a criação de Deus. É uma substituição do Criador pelas coisas criadas. É uma ingratidão que começa com o desvio espiritual e vai resultando em corações obscurecidos e mentes insensatas. As pessoas começam a deixar de dar a glória devida ao Senhor para dar glória a coisas que realmente não fazem sentido. Nós vemos a pessoa quando ela deixa de ter o conhecimento de Deus, de buscar glorificá-lo, de dar graças ao Senhor em tudo. Essas pessoas elas vão trocando a verdade de Deus pela mentira. Deixam que a ilusão do diabo entre no coração. E o diabo é especialista em iludir pessoas. Tudo que o diabo mais faz é enganar as pessoas. Ele vai enganando. Começou lá no Éden. Conversa com ela daqui, conversa com ela dali. De repente ele fala assim para ela: puxa vida, Deus é complicado, né? Não deixou vocês comer nada que tem aqui no jardim. E aí ela fala assim: não é bem assim. A gente pode até comer algumas coisas no jardim, só não sabe o que a gente comeu. Ah, mas será? Será que Deus contou toda a verdade para vocês? Porque eu acho que se vocês comerem dessa árvore, vocês não vão morrer, não. É que Deus não quer que vocês sejam igual a Ele. E aí a Eva, doida de voltar a ser igual a Deus, comeu. E aí fala assim: puxa vida, Deus mentiu para ela mesmo, né? Ela comeu e não morreu. Ah, não, cadê ela? Onde ela está? Morta. E por causa dela, a morte entrou no mundo. Por causa dela entrou o pecado, por causa do pecado entrou a morte. A Bíblia diz que não é por causa dela, é por causa de Adão.
e quem deveria ter tomado conta da esposa era o marido. E aí agora todos nós morremos. A partir do dia que a gente nasce, a gente começa a morrer. A gente funciona com força residual, igual o ventilador desse aí. Você desliga, ele continua rodando, ele é um momento para parar. A gente é assim também. A gente funciona com uma energia residual. Todos seremos passados pela morte por causa do pecado. E o diabo comprou essa mentira para ela. E aí então vai comprando mentiras para todos nós, todos os dias. E simplesmente quando nós rejeitamos a santidade, quando nós rejeitamos glorificar a Jesus e damos ouvido para Satanás, a gente vai trocando a verdade pela mentira. Isso é idolatria. Vamos nos tornando idólatras. E qual é a raiz pecaminosa da idolatria? A raiz pecaminosa da idolatria é o egoísmo. O homem faz um ídolo, traz-lhe ofertas, apresenta suas orações. E por que ele faz isso? Por que as pessoas fazem romarias? Por que as pessoas se prostram diante dos ídolos? Por que as pessoas fazem sacrifícios aos ídolos? Para que os seus desejos sejam aceitos, para que a sua vontade seja cumprida. Tem muita gente que vem na igreja para isso. Por que eu vou na igreja? Para Jesus me dar o que eu quero. Amanhã eu vou trabalhar e eu preciso fechar minha meta. Eu preciso pagar minhas contas. Então, Senhor, eu vou na igreja hoje, mas é o seguinte, amanhã o senhor já sabe, né? O sábado tem minhas necessidades. E isso é um tipo de idolatria. Por que a gente faz culto para isso, culto para aquilo? É culto do casamento, é culto da família, é culto não sei o quê, é culto das causas urgentes, é sessão disso, sessão daquilo. Idolatria. O motivo da reunião não é a glória de Deus, mas a necessidade das pessoas. E o Evangelho não é isso. Então qual que é a raiz da idolatria? Por que o homem apresenta, não é, as suas orações, as suas ofertas diante dos seus ídolos? Para que os seus próprios esquemas, os seus sonhos, os seus propósitos sejam promovidos. Para que a sua vontade seja feita. Não é seja feita a vontade do Senhor, aqui na terra como ela é feita no céu. É que o céu se mova para que a nossa vontade seja feita aqui na terra. Isso é idolatria. Todo culto é por causa de si mesmo. O culto do idólatra não é por causa de Deus, mas é por causa de si próprio. E esses que estão cegos, espiritualmente cegos, eles não conseguem enxergar isso. Acham que estão de alguma forma fazendo bem. Acham que estão de alguma forma agradando a Deus. Acham que estão de alguma forma obtendo algum crédito no céu. Mas estão enganados. Estão cegos. Estão com seus olhos obscurecidos. Não conseguem enxergar que Cristo é a luz que dissipa as trevas da idolatria. Não conseguem enxergar que Cristo é aquele que dissipa as trevas da ingratidão. Não conseguem enxergar que Jesus nos chama a adorá-lo em espírito e em verdade, pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo futuro que Ele tem para nós, e não simplesmente para resolver nossos problemas pontuais. Pastor, mas quer dizer que eu não posso orar por uma cura? Eu não posso orar por um problema meu que está complicado? Eu posso sim. Mas o meu relacionamento com Deus não tem a ver com isso. Não pode ter a ver com isso. Deus não faz milagres, o Senhor não cura, não liberta, não transforma, resolve problemas, abre portas de emprego, ajuda a gente a cuidar melhor da família, a ser um marido melhor, a esposa melhor, a dar mais sabedoria. Deus faz tudo isso. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é que nós adoramos a Jesus, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é o dono da nossa vida, e Ele exige que nós o adoremos, e adoremos somente a Ele, e é por isso que nós adoramos a Senhor. Porque Ele é, e não pelo que Ele dá ou deixa de fazer. Por isso é importante, queridos, que nós olhemos para esse texto e perguntemos o que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida. O que é mais importante do que Deus para nós? O que é a base da nossa vida? O que é o certo? O que é o alicerce da nossa existência? Será que o Senhor é o
Porque se a base da vida da minha esposa por esse marido aqui, ela está perdida. Até porque ele é imperfeito e a qualquer momento pode não estar mais. E aí, acabou o marido na tua vida? A gente olha na internet, daí eu fico olhando aqui lá. Eu só posto a foto da família, minha base. Misericórdia. Como é que a pessoa pode basear a vida dele em algo tão frágil? Pastor, a gente não deve amar a família, com certeza. Devemos morrer pela família estabelecida. Mas ela não pode ser comparada com a nossa vida. A base da nossa vida precisa ser Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é infalível. Porque Ele é perfeito. Porque Ele é santo. Porque Ele é eterno. Porque Ele é todo-poderoso. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Então, aonde a sua família não estiver, Jesus estará. Aonde a sua força não for suficiente, a dele é. Aonde o seu poder terminar, o dele continua agindo. Por isso, eu e você precisamos olhar no nosso coração nessa noite e fazer essa pergunta com seriedade: o que tem ocupado o lugar de Deus no meu coração, no teu coração? Porque isso está nos cegando, está desviando o foco, está nos tornando obscurecidos, como diz o texto aqui. E o diabo está nos enganando. Isso tudo é uma ilusão de Satanás. E Satanás não engana a gente só com coisa ruim, não. Quando a gente com coisa boa. Engana a gente com boas intenções. Os nossos antepassados diziam, com muita sabedoria, que de boa intenção, o inferno está cheio. Mas eu acredito em Deus. O apóstolo Tiago escreveu que os demônios creem em Deus. Tiago escreve da seguinte forma: você acredita em Deus? Faz bem, porque o diabo também crê. E aí, no final desse versículo, me deixa assim, estarrecido. Porque Tiago diz que os demônios creem em Deus e tremem. E muitas vezes nós não trememos mais diante de Deus. Perdemos a capacidade de tremer diante de Deus. Perdemos a capacidade de olhar para o Senhor e falar assim como Isaías: eu não perdi. Senhor, tem misericórdia. Perdemos a capacidade que Pedro teve quando olhou para Jesus e disse: Senhor, afasta de mim, eu sou um pecador. Perdemos isso. E às vezes até pior que isso, tratamos Deus como se ele fosse um qualquer. Ou pior ainda, se fosse subalterno nosso. Existe para fazer a nossa vontade. E a gente faz Deus empregado. Senhor, faz isso para mim. Senhor, faz aquilo lá para mim. Senhor, vai lá fazer tal coisa para mim. Senhor, eu precisava dar isso. Senhor, eu estou precisando disso aqui. Como se ele fosse um escravo. O que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida? Será que nós temos dado a glória e a gratidão devida ao Senhor em todas as circunstâncias? Número 3, versos 24 e 31. As consequências da rejeição de Deus. O que acontece quando rejeitamos a Deus? O que acontece quando desconsideramos a Deus? Acontece a pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa. Verso 26, que é o centro desses versos aqui, diz assim: por isso Deus nos entregou a paixões vergonhosas. Que é a pior coisa que Deus pode fazer com o ser humano? Qual é o pior castigo que Deus pode fazer conosco? Aplicar em nós. Deixar a gente por nossa conta. Tirar o freio moral. Porque assim, a gente não anda certo, mas a gente tem um certo freio moral. Tem um limite que a gente chega assim: não, daqui não, daqui eu não passo. Isso é o freio moral que Deus coloca em nós. Isso é um dispositivo que Deus colocou na gente para segurar a gente. Então assim, a gente vai para um determinado momento seguro. Aí a gente, daquela linha a gente não passa. Mas quando a gente começa a viver muito de impiedade, muito de injustiça, quando a gente quer se conformar muito com esse mundo, sabe o que Deus faz? Ele tira o freio. Eu acho que todos aqui já tiveram o desprazer de ver alguns vídeos da tal da parada do orgulho dele. É mais ou menos isso. Quando Deus tira o freio
E as pessoas simplesmente vivem aquilo que elas querem viver, totalmente entregues aos seus desejos. Isso é o pior castigo que Deus pode aplicar na pessoa. Nós tivemos, há um tempo atrás já, um recinto de festas lá em Adolfo, estava tendo um evento cristão, e depois do evento cristão ia ter um evento não cristão. E aí nós saímos do evento cristão e o pessoal que ia ficar para o evento depois estava chegando. Nós olhamos e dissemos, peraí, que mundo ele está? Não é possível, né? Começou a falar umas coisas assim, não é normal. É porque é um mundo completamente diferente do que a gente está acostumado. Muito diferente. E quando Deus entrega a humanidade aos seus desejos, Ele vai permitir que essa humanidade experimente as consequências da sua rebelião. Ou seja, quando o homem insiste em viver longe de Deus, em desconsiderar a Deus, em desconsiderar a vontade de Deus, em desconsiderar o amor de Deus, e quer viver na impiedade, quer viver na injustiça, então chega um momento que o Senhor fala assim, então tá bom, então estou tirando o freio moral, agora você vai ver do jeito que você quer. E aí as consequências da rebelião, elas vêm sobre essas pessoas. E essa rejeição de Deus, ela leva a um colapso moral. As pessoas não conseguem mais distinguir o que é certo e o que é errado. As paixões estão completamente desordenadas. Os relacionamentos completamente distorcidos. A predominância na vida dessas pessoas é uma falta de entendimento do que é certo e o que é errado. Não existe mais verdade. Perde completamente o controle. Moralmente, sexualmente, socialmente, não conseguem mais se organizar, não conseguem mais viver nem em sociedade mais, porque esse julgamento de Deus faz com que o pecado seja a própria punição da pessoa. Então assim, não é que Deus vai castigar, essa pessoa já está castigada, porque o melhor da vida para mim não é aquilo que eu quero viver, mas o melhor da vida para mim é aquilo que Deus quer que eu viva. Porque quem sabe o que é bom para mim é Deus, não sou eu. Quem sabe o que é o melhor para mim, para minha família, os meus relacionamentos, é o Senhor, é a Bíblia, a palavra de Deus, não sou eu não sei. Eu preciso de orientação. Mas quando eu rejeito a orientação, quando eu rejeito o ensino, quando eu rejeito o Espírito Santo falando, quando eu rejeito Deus falando a minha consciência, simplesmente o Senhor tira. O Espírito Santo se afasta, por isso que a Bíblia diz que nós não devemos apagar o Espírito. E nesse momento em que Deus tira esse freio, a vida que a gente leva é o próprio castigo. Então assim, os perdidos não é que um dia vão para o inferno e vão ser castigados, já estão castigados. A vida que a pessoa leva é o castigo que ela tem. É por isso que muitas vezes não devemos nem responder à provocação. A pessoa provoca, você olha e fala assim, para que eu vou responder isso? Esse tipo de vida que a pessoa está levando é o castigo dela, já é a punição. Por isso, queridos, nós precisamos saber que Cristo nos livra do domínio do pecado. Ele nos chama a uma vida de pureza e obediência e nos oferece o poder para resistir às paixões do mundo. Nós, quando queremos ou decidimos andar com Jesus, Ele não vai permitir que nós sejamos dominados pelo pecado. Ele morreu na cruz para nos livrar do poder do pecado, do domínio do pecado. O pecado ele está presente, o pecado ele está à nossa volta, as paixões ainda querem nos seduzir, mas nós não precisamos mais estar dominados por elas, porque nós recebemos de Jesus o poder para resistir a qualquer pecado, a qualquer tentação, a qualquer concupiscência da carne que seja, a qualquer concupiscência dos olhos, até a soberba da vida. Por isso precisamos também perguntar para nós nessa noite, nós temos experimentado a liberdade que é em Cristo? Será que nós somos verdadeiramente livres? Ou será que uma vez tendo experimentado a liberdade em Jesus, nos tornamos escravos novamente? Do pecado, seja ele qual for. Inclusive do pecado da religião. Como Jesus está transformando a nossa vida, irmãos?
Como nós temos deixado o Senhor restaurar a pureza dos nossos relacionamentos. Como nós temos vivido como verdadeiros filhos de Deus. Que decisões precisamos tomar nessa noite em relação a isso. E por último, verso 32 vai falar da vida contracultural do cristão. E só temos aí o verso 32 de baixo, que diz assim: embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam os que assim procedem. Não é suficiente praticar o pecado, mas tem que promover. Não é suficiente viver da impiedade e da injustiça, mas tem que fazer alarde e elogiar isso. Nós estamos vendo isso nos nossos dias, em que o bonito ficou feio e o feio ficou bonito. Em que o certo parece que é errado e o errado parece que é o certo. A Bíblia diz que ai daqueles que chamam o bem de mal, o amargo de doce e o doce de amargo. Ai daqueles que transformam as coisas boas em coisas ruins e as coisas ruins em coisas boas. Ai daqueles que acham que é bonito ser feio. Nós olhamos às vezes nas tais redes sociais aí, pessoas fazendo propaganda e divulgando aquilo que deveriam ter vergonha. Coisas que deveriam causar vergonha, constrangimento das pessoas, parece que elas acham belo. E acham bonito, e postam lá para que tenha bastante like, para que tenha bastante curtida, para que sejam promovidos aquelas coisas. E o que a palavra de Deus está falando é justamente isso, que essas pessoas que estão obscurecidas, essas pessoas que estão longe de Deus, essas pessoas sobre as quais a ira de Deus está sendo derramada, são pessoas que praticam o pecado e ainda acham bonito, ainda incentivam, acham que não faz mal, que não tem importância, que não tem problema. O mundo não apenas se entrega ao pecado, mas celebra aqueles que praticam. O mundo está criando cada vez mais uma cultura de aceitação do mal. E essa atitude vai revelar a total depravação da humanidade sem Deus. É um mundo que simplesmente não consegue mais fazer distinção entre o que é certo e o que é errado. E o resultado é uma sociedade cada vez mais corrompida, mais promíscua que nós estamos vendo. Por isso, nós como cristãos somos chamados a não nos conformarmos com essas coisas. Mas nós precisamos confrontar essa realidade com a verdade do Evangelho. Ah, hoje em dia é assim, não é assim não. Isso está errado. Mas é que hoje todo mundo faz. Não é todo mundo que faz não. Quem conhece Jesus é diferente. Quem é cristão vive de outra forma. Por isso nós precisamos entender que Cristo nos chamou para sermos luz em meio às trevas. Cristo nos chamou e nos capacita a viver vidas contraculturais, refletindo os valores do reino de Deus. Quais são os nossos valores? Nossos valores são os valores do reino de Deus. Mas isso é contra a cultura, que seja contra a cultura, que seja contra o mundo, que seja contra todo mundo. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Nós precisamos viver o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos viver dentro do propósito de Deus para nós. Por isso, irmão, nós precisamos olhar para o nosso próprio coração nessa noite, para a nossa própria vida, e perguntarmos se temos sido um testemunho de luz em um mundo que celebra o pecado. Nesse mundo que celebra o pecado, que celebra a injustiça, que celebra a impiedade, que bom é aquele que leva vantagem sobre os outros, que bonito é desafiar a Deus a fazer o que se quer, que liberdade é viver no pecado como quem parece ser livre e faz a sua própria vontade. Como nós temos nos comportado nesse mundo? Como nós temos vivido? Que testemunho temos dado? Como nossa vida aponta para Cristo e a sua justiça no meio disso tudo? Ah, pastor, mas se eu for falar, vão me chamar de chato, de ignorante, de fanático, e daí? Fizeram coisa pior com Jesus? Fizeram coisa muito pior com os apóstolos? Pastor, mas eu posso perder o meu emprego, e daí?
mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Palavra do apóstolo Pedro, do apóstolo João, diante dos sinédrios do cara. Até que ponto o ser humano pode descer, irmãos? Até que ponto o ser humano pode cair? Porque a gente olha, a humanidade começou glorificando a Deus, mas acabou trocando a glória de Deus por ídolos. Nós vemos que o homem começou conhecendo a Deus, mas acabou recusando o conhecimento de Deus em sua mente e no seu coração. Nós vemos que o homem começou como a mais exaltada das criaturas de Deus, criado à imagem e semelhança dele, mas terminou como mais baixo que os animais. Porque adorou as criaturas como se fossem deuses. Qual é o veredicto disso? De acordo com o verso 20 que nós lemos, tais homens são indesculpáveis. Não tem desculpa. A humanidade está melhorando? Não está, não. Continua se corrompendo e afundando cada vez mais. E esse texto de Romanos 1:8-32 nos lembra que o pecado traz a ira de Deus, mas Cristo nos oferece redenção e nova vida. Por isso, como cristãos, eu e você precisamos viver contraculturalmente. Precisamos rejeitar todo o sistema babilônico, mundano. Não nos conformarmos com esse mundo, mas precisamos ser cada dia transformados pela renovação da nossa mente. Precisamos olhar para essa palavra, irmãos, e levar Deus mais a sério. Porque essa palavra indesculpável é muito significativa, tem um significado, uma carga muito forte. Talvez você não tenha percebido agora, mas pare para pensar nisso. Saber que diante de Deus não tem desculpa. E não é que não tem desculpa e vai pagar uma multa e está tudo certo. Não é que não tem desculpa e vai cumprir no máximo 30 anos de cadeia e vai estar tudo certo. A lei brasileira é o seguinte, com 30 anos de cadeia no máximo que uma pessoa fica presa no Brasil, isso se estiver cometido um crime muito hediondo, se for advogado muito ruim. Porque cumpre lá 2/5 da pena, 1/6 da pena e vai para a rua. Indesculpável diante de Deus significa condenação eterna. E o que é eternidade? É a ausência de tempo. É para sempre. Explicando sobre a eternidade, o pastor amigo meu disse que o pai dele ensinava sobre a eternidade assim. Sabe o que é eternidade? Imagine uma pedra do tamanho do caminho daqui até São Paulo, tanto no comprimento quanto na largura quanto na altura. Imagine que de 1000 em 1000 anos um passarinho vem e afia o bico nessa pedra. Quando essa pedra estiver completamente gasta, terá passado um dia da eternidade. Então essa situação de ser indesculpável é para a eternidade. Não é para 10 minutos, uma semana, um dia, um mês, 10 anos, para sempre. Esse texto nos mostra que o pecado traz a ira de Deus, mas Cristo nos oferece redenção e nova vida. Então precisamos viver contraculturalmente, não conformando com o mundo, mas nos transformando cada dia com a nossa mente sendo renovada. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Diante disso tudo, irmãos, que decisão que eu e você podemos tomar nessa noite? Porque nós não podemos ouvir tudo isso e sair daqui sem tomar uma decisão séria. Nós não podemos ouvir tudo isso e ignorar o que Deus está falando no nosso coração através do Espírito Santo nessa noite. Então, algumas decisões são possíveis para nós. Primeiro, eu e você podemos rejeitar o conformismo com o mundo. Feche seus olhos, sobre a sua cabeça e medite sobre isso. Quais áreas da nossa vida estão refletindo mais os valores do mundo do que os de Cristo?
Que hábito ou atitude precisa ser transformado pela verdade do Evangelho? Nós podemos entregar isso ao Senhor nessa noite. Que área da minha vida, que área da sua vida, irmãos, nós precisamos entregar ao altar do Senhor nessa noite e dizer: Senhor, transforma isso na minha vida, porque isso aqui está ocupando o lugar do Senhor, isso aqui está me tornando mais mundano e menos cristão, isso aqui está me afastando da tua palavra, seja o que for, desobediência, rebelião, idolatria, imoralidade, temperamento iracundo, maledicência, seja o que for, toda injustiça, toda impiedade deve ser colocada no altar do Senhor. Não é porque o teu pai vive assim, tua mãe vive assim, teus amigos vivem assim, que você precisa viver assim. Vamos rejeitar todo o conformismo com o mundo, irmãos. Segunda atitude que nós podemos tomar com relação a tudo isso nessa noite é adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Transformar Jesus no centro da nossa vida. Dar a Ele a glória que Ele merece. Reservar tempo para refletir sobre a grandeza de Deus. Oferecer a Ele gratidão genuína em oração e adoração. Glorificar a Deus em tudo. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Se tornar um verdadeiro adorador grato, santificando-se ao Senhor cada dia.